seguindo pensamentos e emoções para fora de você. O conceito desse exercício é muito bacana, porque ele coloca como a gente pode perceber o que o Sete ensina quando ele fala pra gente que todo pensamento nosso tem um movimento próprio. Então, ele é como se ele tivesse uma vida própria. Então, nenhum pensamento nosso é em vão. Então, tudo que eu pensar, mesmo que seja de uma reação automática minha, eu vou gerar uma consciência a partir daquela ideia, daquele pensamento. E ele não se desfaz no nada, porque nada se desfaz no nada, né? Isso não existe. Então, por isso, e a gente aprende esse conceito quando a gente entende que a vida, ela é infinita, né? Então, ela nunca se acaba, porque uma ideia, uma energia, ela, uma vez emanada, ela segue vida própria. E o Sete, ele ensina a gente que a gente pode perceber isso se a gente parar e prestar atenção em um pensamento que a gente acha que foi, né, que não teve consequência nenhuma, e seguir mentalmente esse pensamento. A gente vai ver todo um universo, toda uma realidade que aconteceu a partir daquele pensamento, que a gente pode não perceber porque o nosso foco está nessa nossa personalidade aqui. Então a gente tem um foco em uma só personalidade, mas cada pensamento nosso cria uma personalidade de si mesmo e vai viver a vida. Então é muito legal. E eu uso muito essa prática, não necessariamente para seguir um pensamento que eu acho que ficou perdido por aí, mas para seguir emoções. Então, quando eu falo para vocês, principalmente quando vocês me escrevem, que eu respondo, olha, siga essa emoção, se concentra e siga esse momento e vai até onde ele foi originado e trabalhe aquilo, vai até a origem, o ponto de origem dele e ressignifique esse momento em que ele foi pensado, em que ele foi sentido, em que ele foi idealizado, enfim. É como eu entendo o sentido, o principal objetivo dessa prática. E aí você entendendo isso, e quem ainda não praticou ir percorrer todas as consequências que um pensamento nosso nos traz a nível emocional, a nível psíquico, faça isso, porque aí é uma forma, pessoal, que a gente vai aprender a refrear os pensamentos negativos, os pensamentos mais de ideias que trazem conflito pra gente. Porque quando a gente tem, na prática, a experiência de entender que realmente tudo que a gente pensa tem uma consequência por si própria, e essa consequência é o quê? Ah, mas Fernanda, eu pensei, mas eu não acho que interfere. Interfere. Façam essa prática para vocês verem como a gente recebe esses impulsos energéticos disso. Se eu quero muito viver uma vida próspera e eu tô tentando caminhar para isso, não tá acontecendo nada ruim na minha vida, mas eu fico com pensamentos negativos, eu tô criando uma vida a partir desses pensamentos. E essa vida, ela volta para sua fonte, a energia que ela tá criando volta para nós e vice-versa, né? Nós somos um núcleo de consciência ramificado em diversas personalidades de si mesmo e a vibração de cada uma interage com a vibração das outras. Então, se o meu pacote de pensamentos é algo sempre negativo, sempre pesado, eu, aqui nesse meu foco orientado, estou recebendo os resultados dessa emanação, dessa vibração. Então, é muito importante a gente ter essa consciência para que a gente vai, assim, freando todos os pensamentos negativos, porque a gente já aprendeu que eles nos trarão consequências, sim. Podem não se materializar, mas a energia deles vai pesar na nossa energia, que vai dificultar aquilo que a gente quer viver. Então, o que ele coloca aqui? O que acontece com um pensamento quando ele sai da sua mente consciente? Ele não desaparece simplesmente. Você pode aprender a segui-lo, mas geralmente tem medo de desviar sua atenção do seu foco intenso na existência tridimensional. Portanto, parece que o pensamento desaparece. Portanto, para se proteger, para proteger sua subjetividade de se desviar, e aí ele fala que a gente esquece, né, certos pensamentos que a gente teve. Por quê? Porque ele fala aqui, você ergue várias barreiras psicológicas no que você supõe serem os pontos de perigo. Em vez disso, veja, você pode seguir esses pensamentos e emoções simplesmente percebendo que sua própria realidade continua em outra direção, além daquela com a qual você se identifica principalmente.
Essas aberturas subjetivas, através dos quais os pensamentos parecem desaparecer, são, na verdade, como distorções psíquicas, conectando o eu que você conhece com outros universos de experiência. Ou seja, a vida está acontecendo para aqueles pensamentos. Realidades onde os símbolos ganham vida e os pensamentos não têm o seu potencial negado. Aqui eu tenho o pensamento, nossa, eu quero matar aquela pessoa. E aí é lógico, você não vai fazer isso. Mas aquele impulso de raiva, aquela energia, dependendo do quão forte você vibrou aquilo pode pesar de uma maneira forte na tua energia ou de uma maneira mais moderada, dependendo da tua intenção. Se você ficar pensando e alimentando aquilo cada vez mais, olha a carga negativa que você está traindo para você. Há comunicação entre essas outras realidades e as suas em seu estado de sonho. No sonho a gente não tem limitações, né? Num estado que não é sonhar, é no estado que a gente coloca, onde em uma dimensão ou num estado de foco a nossa consciência está muito mais ampliada e a gente consegue olhar para a nossa personalidade. É como se eu em um estado de sonho, eu olho aqui para Fernanda, eu olho para a minha personalidade e vejo tudo que eu estou criando com a minha mente. Fisicamente a gente esconde, porque a gente quer ser o bonzinho, a boazinha, né? Então a gente esconde de nós mesmos certos padrões de pensamentos e emoções que a gente tem. Mas em um estado do sonho, o local que a gente vai quando a gente se desliga do corpo físico, a gente consegue olhar para a nossa mente, a gente consegue se ver como consciência e ver tudo que a gente está criando. Por isso que a gente arruma a nossa vida em estado de sonho, por isso que é tão importante saber desse processo. Então, nesse estado, eu vejo o quanto essas vibrações estão influenciando na minha manifestação física. A comunicação entre essas outras realidades, no estado de sonho, e suas realidades em estados de sonho, e uma interação constante entre os dois sistemas. Se houver algum ponto em que sua própria consciência pareça iludir você ou escapar de você, ou se houver algum ponto em que sua consciência pareça terminar, então esses são os pontos em que vocês mesmos criaram barreiras psicológicas e psíquicas, e essas são precisamente essas áreas que você deve explorar. Então, alguns traumas emocionais que a gente bloqueia e não quer ver, eles estão lá vibrando. Lembranças de um passado pesado, que eu esqueço, tal, dá uma olhada, vê se não é um peso que você não quer olhar para não ter que lidar com aquele padrão de pensamento, aquele padrão emocional que você criou naquele momento. Então dá sim para a gente seguir e é muito importante que a gente siga sim as nossas emoções, principalmente, e para a gente ver aonde esses pensamentos que a gente anda tendo estão nos levando. O que eles estão nos fazendo vibrar e que energia que a gente está captando deles. Porque a gente tem que se conhecer, pessoal. Somos consciências que está criando, a partir dela mesma, vibrações, pensamentos e emoções a todo instante, a todo segundo. Então a gente tem que fazer essa prática para que a gente veja o tamanho, as proporções que tomam os nossos pensamentos. E aí a gente aprender a cultivá-los da melhor forma e só pensar em coisa boa, porque é só isso que a gente quer receber de volta. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.